Meu nome é Suzana Pires e eu não tenho medo. Sou Gustavo Messias e não tenho medo. Meu nome é Beatriz Lisboa. Eu não sei, eu acho que não. Meu nome é Igor Raias. Pra mim eu não tenho, mas eu prezo muito pelas pessoas ao meu redor, assim. Me pesaria bastante. Eu sou Rodrigo Reis e é claro que eu tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de me perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. Quinto mandamento: não matarás. A mãe de uma amiga estava já há 8 meses com câncer. Ela sabia que não tinha jeito. O câncer chegou até o cérebro, deu metástase cerebral. Naquele dia, a mãe estava muito agitada, falou: eu quero que você vá embora, eu não quero que você fique aqui. Ela: não, eu quero ficar com a senhora, porque todas as noites, nos 8 meses que a mãe ficou internada, ela esteve com a mãe. E ela ficou. Quando a mãe dormiu, ela também deu uma cochilada. E quando ela acordou, ela só ouviu o barulhinho dos aparelhos. Que a mãe estava morta. Ela esperou pelo menos meia hora para chamar as enfermeiras do Hospital Beneficência Portuguesa, porque ela não queria que tentassem uma ressuscitação. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração. Então, durante essa meia hora, ela se despediu da mãe, conversou com a mãe, ficou sozinha. E aí, quando ela sabia que não havia nenhuma possibilidade deles trazerem a mãe dela de volta através de aparelhos de ressuscitação, é que aí ela notificou a equipe. Sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Clarice Lispector. Dalva Yuki Matsumoto, eu sou médica há 37 anos. Eu falo que sou oncologista há 34 e paliativista há 12. Cuidado paliativo é oferecer para o paciente que necessita e para a família os cuidados proporcionais à necessidade e ao momento de doença que ele se encontra. Então, assim, não é abreviar a vida, então não tem nada a ver com eutanásia. Também não é acelerar a morte, muito menos isso. E, por um outro lado, os trabalhos já demonstram que quando você oferece uma boa qualidade de cuidado paliativo, o paciente acaba tendo um aumento de sobrevida também. Aqui, o tempo inteiro a gente observa isso. A gente tem pacientes que vieram para cá na fase de terminalidade da vida, com todos os sinais de morte em dias ou semanas, e que com bom cuidado acabaram sobrevivendo. Eu tenho pacientes com câncer que tiveram sobrevida de até 4 anos após o diagnóstico de terminalidade. O modo como seu coração bate faz toda a diferença. É o que decide se você suportará a dor que nós todos sentimos. O modo como seu coração bate faz toda a diferença quando se aprende a viver. Meu nome é Gilberta, tenho 55 anos, estou nessa clínica há 2 anos e meio. Espero ficar
mais um ano, depois voltar para minha casa curada. Minha filha internou aqui. Tive um tumor maligno na coluna. Eles tiraram 3 vértebras da minha coluna, colocaram placa e pino. E eu andei 5 anos, fiquei levando uma vida normal. Depois fiquei ruim de novo. Aí foi aí que vim por cuidados paliativos. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o paciente elegível para cuidado paliativo é todo aquele que é portador de uma doença potencialmente mortal. Então, isso inclui todas as doenças crônicas e progressivas, todas, sem exceção. Câncer, algumas doenças infecciosas como a AIDS, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, doenças congênitas em crianças que às vezes que são limitadoras da vida. A gente vê a vida de outra maneira. Você vê que às vezes você pensa que ter uma casa bonita, ter dinheiro é tudo, aí você, quando cai numa doença, isso é tão pequeno perto da sua saúde. Sua saúde é tudo, o resto você corre atrás. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Tem esses casos que a família não aceita, por vários motivos, assim. Cada família tem uma história de vida, às vezes a família depende daquele paciente, não só emocionalmente, né, porque não é agradável ver um familiar seu morrendo, mas assim, às vezes o que a gente percebe é que a família às vezes depende daquela pessoa que está passando por aquele sofrimento, às vezes depende financeiramente, às vezes a gente acompanha também. Tem vários motivos, mas às vezes a família não aceita mesmo que aquele paciente venha a morrer. E aí às vezes tem esse conflito mesmo de opiniões, né, da família e da equipe médica. Eu acho que o preconceito existe por desconhecimento, né? Por isso que é importante a gente mostrar. E depois tem essa história das náuseas, que eu falo que a gente não gosta muito, né? É que esses termos foram criados, porque se você for pensar bem, o que significa eutanásia? Boa morte. Não deveria significar você matar alguém ou abreviar alguém, certo? Por isso que criaram o ortotanásio. O orto não é boa, é correta, de ortopedia, né? Uma coisa... E aí começaram a inventar um monte de termos terminados com náusea. Agora tem uma tal de calotanásia, mistanásia seria aquela morte que é a morte com sofrimento por dificuldade de acesso, por exemplo, social, financeiro, ou seja lá o que for. A calotanásia seria uma boa morte, mas do ponto de vista existencial, e um monte de outras coisas. Então, a gente não gosta disso. Mas existe preconceito, porque como a gente lida com a morte, e a morte é o grande tabu do século XXI, da mesma forma que o sexo foi o tabu do século XX, eu acho que a morte é o tabu do século XXI. A maioria das pessoas entende assim, então vai deixar morrer, não vai investir, sabe? Eles confundem totalmente, acho que então vai matar ele, vai dar uma medicação para ele morrer, e acho que falta um pouco de informação, por isso que às vezes eles não têm entendimento do que é o cuidado paliativo. Tem que ter todo um cuidado para explicar, e em determinados momentos eles introduzem esse termo, né, com a família. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce, uma estrela, quando se morre, uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Mário Quintana. O Brasil, até hoje, ele só tem um projeto de lei voltado à alteração do Código Penal no sentido da ortotanásia. A ortotanásia, ela é aceita pela medicina. Não é considerada antiética pela medicina. Porque você não vai matar o paciente na ortotanásia. Você vai dar uma qualidade de morte para ele. Entendeu? Você vai tirar dele a dor.
você vai tirar dele o mal-estar causado pela doença. Então, até agora, o único projeto que se existe é voltado à regulamentação da ortotanásia. Vida, 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 que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se é dor, quero o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar e abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Quando eu tive que tomar a decisão de ter que sacrificar, foi muito triste, mas ele não tinha mais condições. Ele teria que fazer um transplante dos rins e o veterinário falou que não tinha condições, mesmo se caso fizesse o transplante, não era 100%, que ia dar certo. Então, tivemos que optar para a eutanásia. Eu já tive dos dois lados, né, da situação. Quando eu não era veterinária e optei por eutanasiar minha cachorra, uma cachorra que eu tinha quando eu era pequena, fiquei com ela até os 10 anos, ela durou 10 anos comigo, era minha amiga, minha colega, passeava com ela, amava muito ela, dava banho, brincava, e foi um pouco antes de eu entrar na faculdade, um mês antes de eu entrar na faculdade, ela teve um problema e não tinha mais o que fazer, ela tinha um problema no coração grave, juntou muito líquido no abdômen, ela não conseguia mais se levantar, e não tinha muito o que fazer, né? Aí eu optei pela eutanásia, não assisti, fiquei aguardando o procedimento e depois eu fui me despedir dela. Muito triste a gente se despedir de quem a gente amou uma vida inteira, né? Viveu com a gente a vida inteira. Para mim, passou a ser um escape, porque como que a gente teria um animal ao seu lado, que você ama o animalzinho, tem amor, afeto, e você vai ficar com aquele animal morrendo aos poucos. Então, para mim, a eutanásia foi um escape para não deixar os animais ficar sofrendo e sofrendo. Para mim, isso é para mim. Você tem aquele dia triste, onde você só tem animal bonzinho, animal às vezes idoso, que é o único companheiro de uma senhora ou de um senhor, ou é aquele animal que era do filho e o filho faleceu e a pessoa ficou com aquele animal, a mãe ou o pai ficou com aquele cachorro, com aquele gato, é a única lembrança que ele tem do filho, e aquele animal já é velhinho, e aí quando vem pra gente, às vezes ele não tá bem, se faz os exames e se constata às vezes um tumor grande, que é inoperável, que não dá para tratar, e a gente indica eutanásia. Então, lidar com isso não é fácil. Existe uma lei federal 5.517 de 1968 que dispõe sobre o exercício da medicina veterinária e cria o Conselho Federal de Medicina Veterinária. O que essa lei criou também? Ela atribuiu ao Conselho Federal de Medicina Veterinária a legislação sobre as práticas do exercício da medicina, nesse caso. Dentre essas legislações que são de atribuição do Conselho Federal, foi criada uma lei, uma resolução normativa que versa sobre a prática de eutanásia em animais. Mas essa prática de eutanásia em animais, ela só é permitida em casos específicos, do tipo o animal enfermo, com uma moléstia grave, irreversível, que está lhe causando grande sofrimento, é permitida a prática de eutanásia. Eu tenho medo do que vai acontecer depois da morte, assim, misterioso, sabe? O que vem depois, o que vai acontecer depois da morte é o que me assusta. Eu acho que a morte é quando você já fez tudo na vida e vai descansar. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível. Manuel Bandeira. Aí nesse instante então sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque.
calafrio ou um toque, coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida. Nossos agradecimentos a todos que contribuíram com suas histórias e seus conhecimentos. Locução: Maiara Rabelo e Kaique Oliveira. Roteiro: Larissa Ferreira. Produção: Júlia Braga. Direção: Maiara Rabelo. Áudio: Marcelo Fernandes. Coordenação: Carmen Lúcia José. Universidade São Judas Tadeu, ano 2016.